Olá a todos, nós estamos em uma conversa com o Dr. Michael Leitman. Olá a todos, e nós temos também o Lit, uma psicóloga. Nós falamos nessa conversação sobre as capacitações que temos que ter em nossa vida, sobre os diferentes problemas que temos em nossa família, nosso lugar de trabalho. Nós vamos analisar todos os tipos de relações nos quais as pessoas se encontram e queremos encontrar conselhos e direções de como melhorar essas relações entre as pessoas, entre nós e entre as pessoas que nos rodeiam, para que nossas vidas sejam melhores. E o tema que nós hoje vamos focalizar é melhor que você possa nos dizer no que nós vamos focalizar hoje. Em nossas conversações anteriores, nós tivemos uma questão sobre a questão de casais e falamos sobre o tema de confiança. E nós queremos tomar isso sobre os primeiros passos, antes de que a pessoa entre na vida de casal, como pode constituir, como pode ter uma relação correta, quem pode ser uma pessoa adequada, correta para ela, como nós podemos constituir essa relação. O Rav responde: eu, antes que tudo, quero dizer que há que ter aqui um fundamento, uma base. A pessoa, apesar de que somos de um nível animal e nos desenvolvemos, desde que descendemos das árvores, nível vegetal, com isso as técnicas, a tecnologia, e vemos que todo o tempo melhoramos. E isso através de que nós mudamos. E se nós tomamos os animais como eles faziam há 5.000 anos, se tínhamos um cão ou vimos um leão, se vemos com respeito, eles podem mudar um pouco com respeito ao seu tamanho. Mas o homem é diferente de geração em geração, é distinto. As mudanças estão principalmente no ego, que o ego o tempo todo muda e cresce, e muda tanto o seu tamanho quanto na sua qualidade. E se nós tomamos gerações anteriores, parece ser que eles viviam como animais. E, na verdade, nós vemos também o que são as fontes antigas que viviam como animais. Quer dizer que eles tomavam algo que era adequado de acordo com a sua natureza, como um leão que tomava uma leoa e sente isso de acordo com o fato, e não necessitava um cientista para ir no laboratório e analisar como podem ser adequados de acordo com os genes, senão que de acordo com a sensação do olfato eles podiam ver se era adequado ou não a ele. Esses são os instintos que trabalham. Pode ser que nós podemos assim desde o princípio, e vemos que nas fontes que, por exemplo, as mulheres, por exemplo, elas tinham suas regras, menstruavam todas juntas. E também o tema do casais era muito simples, não tinham que pensar que a pessoa é adequada ou não, senão que a pessoa sentiam de forma natural. Isso não quer dizer uma forma natural que seja lindo ou não, senão que nossa vida não era questão de beleza, senão que era adequado era questão de nível animal. Agora, olha, a mulher, quanto ela pode dar, nascimento, quanto pode ser como mulher, e também com respeito ao homem. Dizem, inclusive, que todo esse avanço vem do lado das mulheres, justamente, e não do lado dos homens.
de que as mulheres começaram a invocar no homem que não fosse um macho, mas senão que fossem mais inteligentes, justamente como consequência disso. Aceleraram que é o desenvolvimento mental do homem, porque a mulher revelou que o homem que era mais inteligente tinha mais êxito para a existência da família e para sustentá-la e seus filhos, e as mulheres justamente causaram com isso o desenvolvimento. Os varões começaram a ser mais inteligentes, e há sobre isso investigações. Estivemos vendo essa investigação e depois desenvolveu mais adiante. Quanto mais desenvolveu e saiu do nível animal ao nível falante, e nesse nível falante de homem é justamente o contrário dos animais, porque cada nível não sofre o mesmo nível anterior, e nós queremos não ser pertencentes aos animais. E há aqui um conflito, porque de acordo com a vida familiar, a vida de casal, nós estamos num nível animal. Nós só queremos fazer disso um nível do homem, amor, sensação, o que tem relação com a consciência. E há aqui uma opinião pública, a sociedade, o que recebe da moda, o que está bem para os demais. Isto está em contradição com o nível animal. E há aqui um conflito interior, no qual nós vemos que nós estamos acomodados até hoje em dia, que de acordo com a sociedade, tal coisa é adequada, e de acordo com o meu caráter, algo diferente, algo distinto. Assim, e o homem também, um varão tem que ser grande, forte, e não de acordo de verdade é que esse homem que é nele. Quer dizer, aqui muitos dados que se encontram por debaixo da influência da sociedade. E resulta que eu não escolho de acordo com os genes e os hormônios. E impressões e gostos que recebi na casa de minha mãe, do meu pai, senão que todas as coisas influenciam na sociedade e levam em direções não racionais. Alguém que quer vender, por exemplo, algo e desenvolve uma publicidade, e a partir disso nós vemos que nos constitui assim a nossa ideia, que é uma mulher linda, boa, que vale a pena tomá-la para mostrar aos demais. Eu não sei se, inclusive, necessitaria de uma mulher, senão que o ego que desenvolve, e nos desenvolve em nós o orgulho, e a honra própria, e todos esses tipos de coisas. E com isso, o golpe, eu vivo não minha própria vida, não da família, eu trago a ideia da sociedade. Eu escolho minha parceiro de acordo com o que as pessoas dizem ou vão dizer. O que quer dizer é que ingresso a sociedade dentro da casa, a moda dentro da casa, e não como eu recebi isso, por mim mesmo ou da casa dos meus pais. O que resulta que é um problema muito grande para a pessoa. E vejo que eu passo por muitos lugares no mundo. E vejo que as normas são muito similares com respeito do que são os homens e as mulheres e como eles olham uns aos outros. Apesar de que é tudo redondo, é uma só cultura, de todas as formas permanece algo da natureza e algo da mãe. E juntamente com esse tema, nós estamos influenciados por muitas coisas, senão que isso é externo.
E não propriamente isso. Em muitos casos, nós construímos nossa casa, nossa relação entre nós de acordo com as normas que a sociedade constituiu, como temos que mostrar a nossa família com respeito à sociedade. E no mesmo nível da casa, eu vivo com outras famílias. Eu posso viver em um edifício que vivem 20 famílias e a sociedade onde eu chego, elas sim se conhecem uns aos outros, tanto no colégio também. A pergunta é se eu escolho realmente de acordo com o meu gosto, as minhas razões. E se não, então é melhor estar à raiz do problema. O melhor eu tenho que me limpar de todas as pressões sociais externas que mudam. E ver a mim mesmo e o fundamento em minha base. Se eu escolhi de acordo com o que eu penso, de acordo com o que escolheria se não estivesse influenciado pela sociedade, porque no transcurso da vida, onde todas as medidas mudam, então eu olho o tempo todo de forma diferente também, distinta. E as mulheres daqui a 2 anos, a mulher mudou, então eu tenho que mudar como mudo de sapatos. Por isso, se nós não melhorarmos essa pressão social e formos mais independentes, então seríamos mais estáveis. Que o tema de construir uma família é algo, digamos, que eu posso construir algo durante 20 anos até que as crianças sejam independentes. A família existe para, isso que eu penso, para desenvolver a própria geração e crescer, para que nós nos juntamos. Nós temos que conviver como os animais, seguramente correto. Eles se unem para trazer descendentes, criá-los e liberá-los à vida. Isso é tudo. Portanto, se nós hoje nós temos que viver 20 anos ou mais, antes 10, 15 anos, uma criança já se desenvolvia. Agora as pessoas chegam à maioridade e não querem sair da casa de suas mães. E de acordo a isso, de acordo com a moda, o que é a opinião pública, o que é uma cidade, um país distinto, diferente, entendo, 20, 30 anos diferente. Pode ser que nós temos que ensinar as pessoas como sentir o seu gosto natural, o que é adequado para ele. Como nós temos que diferentes tipos e níveis de caráter principal, mas nós temos que fazer com a pessoa como se fosse um teste, como fazemos nos colégios. Nós temos que passar também por um exame. Nós ensinamos as pessoas sobre a economia da família, sobre as relações entre os pais e os filhos. Nós vemos que hoje, por exemplo, eu entendo que é importante com respeito a tudo que passa. Se instrumentos para que ele possa examinar como o animal examina de acordo com o fato, o que é adequado para ele. Por nossa parte, nós sabemos que o olfato é muito importante. No cérebro tem células de
de olfato, todo o cérebro interior está todo coberto de células olfativas. E, portanto, eu diria que se a pessoa segurar que ela ser de acordo com a natureza, se ela não muda em tantos anos, tampouco em 70 anos vai mudar. Então, se pudesse ter esse olfato interior, então ela poderia saber quem está de acordo com ele. Nós temos, de todas as formas, ver que a posição e a atitude fundamental e clássica que era que definia a família onde os pais eram os que escolhiam. E porque era boa, porque os pais sabiam que era bom para os filhos, senão que viam um varão saudável, uma mulher saudável, que parecia de acordo com o seu caráter adequado, que pareçam de acordo com a sua atitude, se as famílias são similares, porque a lei na natureza é a lei da equivalência de forma, é a lei fundamental em todos os níveis. E isso atua em todos os níveis. Por isso nós temos que ver, antes que nada, que ter uma adequação. E senão que há pessoas especiais que podem casar-se com algo que seja muito diferente, muito afastado com respeito à educação. Nós temos que ver, então, que também até hoje, inclusive em muitas culturas, nós vemos que os pais são os que escolhem para os seus filhos o seu parceiro, e em todas as culturas, seja o que seja, nós tomamos em consideração o que é de acordo com os pais. Pode ser que, todavia, existam esses costumes que vão de pai a mãe e vão receber sua concordância. Eu vejo que, todavia, inclusive que um país afastado, eles viajam para apresentar-se aos pais, apresentar-se diante deles. Mas outra vez eu quero dizer que a pessoa se conhece a si mesmo, o seu caráter essencial, de que povo, de que nação, do que falam ele. E devido a que hoje, em idade jovem, nós encontramos uma pressão da cultura. Todas essas coisas surgem desde dentro e se começa a se ver mais e mais no transcurso do tempo. Por isso nós necessitamos que todas essas coisas ilustrar a pessoa. Apesar de que as pessoas não querem escutar, porque os jovens escutam os seus hormônios e as normas da casa, o que é adequado de acordo com a publicidade. Mas, de todas as formas, nós temos que abrir-lhes o seu caráter, de que o seu povo, o seu caráter, e então, se de acordo com o seu desenvolvimento individual e geral que ele pertence, e se encontra os limites de adequação de acordo com a equivalência de forma. E se isso é assim, há uma chance de que isso possa ter lugar e persistir e existir. É muito importante que assim seja, porque a mulher,
se é próxima à sua mãe, se aproxime da sua mãe, o que ela faz em sua casa, ou como cozinha, como é a cozinha, de como ela lembra sua mãe, porque o varão sempre vê a mulher como sua mãe. E isso não muda sua mãe, é como um substituto. Nós vemos nas culturas que o homem com a mulher, e a mulher estava na casa de sua mãe durante um tempo, com essa mulher que ele escolhia. Então, a mãe ensinava que o homem estava acostumado, e depois a mulher saía entre um ano e um ano e meio de treinamento, e assim ela poderia constituir a sua casa, e assim ele poderia sentir como se estivesse na casa de sua mãe. Porque o homem que tenha filhos não muda como a mulher com o nascimento. O homem não sente isso. E nós vemos também isso na natureza. Que os leões, quando estão com têm filhos com sua leoa e se vai. Isso com os cachorros também. Não sentem. Inclusive se tenha muitos. O que eu quero dizer é que isso era muito importante. Isso não muda, porque a nossa natureza fundamental de nível animal, isso não muda. A pessoa, em forma inconsciente, de todas as formas, vai querer que seja parecido com o que estavam acostumados em sua casa. E como é que se comportava o seu pai e sua mãe, e ele vai trazer isso também à sua casa. Por isso, desde o princípio, podemos já identificar quais são os problemas. Se nós podemos ver de onde ele seja, e podemos ver se acasos são adequados nesse sentido. Olhem os pais, vejam se as famílias se correspondem ou não, se os costumes, a comida, as formas de vida e todas essas coisas são similares. Porque ao fim das contas, isso é o que diz a pessoa que se encontra na família. Por saíste de uma família, agora entraste numa família. E quando sentir que você mudou, isso é muito importante. E com isso nós podemos mudar, porque é o costume dessa nova natureza, e como estivemos na casa da mãe, e não somente um costume. Fora do costume, nós necessitamos que isso seja também a nossa casa. E por isso a adequação não depende desse rapaz e dessa moça, assim que depende da sociedade, das duas famílias, depende de um monte de causas. Onde se diz que esses são adequados, como pode ser isso se são ou não são? Nós dizemos aqui, dando as sociedades maiores, a casa que na casa como os contos de Shakespeare, podem ver que não são adequados. Diz aqui no país há muitas culturas, há comunidades diferentes, há muitas pessoas que vêm ao país, e que apesar de cada um vem do seu lugar, disse o Rav, eu vejo Oren, por exemplo, me traz todo dia de sua casa, que sua mulher em sua casa, desde que nasceu, lhe traz e cozinha assim mesmo como a sua mãe. E ela trata de fazer como a sua mãe fazia. E a mulher disse que sim, então pode-se fazer uma combinação desse tipo que tenha êxito. O Rav lhe responde que, desde um princípio, essa pessoa
por exemplo, não são comuns. Pode ver as coisas, diferenças que haviam no lugar, como eles tinham se acostumado a todas essas coisas têm que tomar em consideração. Não é que é impossível. Pode ser que a mulher seja boa e que eu quero viver em algo que seja uma cultura muito diferente, como ela me entende. E justamente assim, numa cultura diferente, ela me mostra que quer o tempo todo bem porque quer se vestir em minha cultura. Então, faz o mesmo. Essas coisas não são comuns. Nós estamos falando sobre geral. Nós temos que ver que os pais têm como se fosse escolher o que é bom para os filhos de acordo com o que é a família. Como nós podemos saber e temos êxitos com respeito ao que são todas as influências sociais, com toda a mídia que há? Como uma pessoa pode limpar-se de tudo que adquiriu e como pode criar esse eu limpo? Vocês, disse o Rav, parecem a mim psicólogos que se ocupam das pessoas, que se vocês fizerem uma conexão, uma unidade internacional, vocês poderiam, através dos meios de comunicação, que aqui eles não são independentes de nada, por exemplo, a internet, vocês poderiam chegar à mudança do que é a opinião pública. E tudo que é informação imediata, não poderiam fazer nada, que apesar que é uma arma muito grande e muito difícil estar em relação com eles. De todas as formas, nós temos que fazer algo com essa situação, porque os rapazes que não querem casar e não querem ter filhos, com isso, eles estão destruindo nosso futuro, nossa sociedade. Como eu posso limpar a mim mesmo por completo e escolher o meu parceiro? Porque o Rav responde, nada mais do que educação. Se você, por exemplo, educa, que a pessoa escolhe um parceiro, um companheiro, o Rav diz, você primeiro tem que educar e depois então você pode escolher. Por isso eu digo, disse o Rav, que você tem que organizar aqui um golpe geral do que é a educação familiar em todo o mundo. E que se entenda qual é a atitude correta. Que nós temos, agora falamos o correto para todo mundo. E depois que nós, digamos, abrimos esses cursos, quer dizer, alguns tipos se encontram em nós, podemos pôr as pessoas todas as coisas de como podem serem felizes, como eles podem ganhar. Depois, nada se importa. Por exemplo, eu termino a escola, na realidade eu não sei nada. É como se entrasse numa profissão, isso ou outro, e com isso podemos começar. Eu não sei como construir uma família, como escolher um parceiro, como me comportar, criar filhos, como eu posso resolver a economia da casa, como eu posso me relacionar, inclusive, com meus pais. As pessoas não são como os animais resolvem tudo de forma instintiva.
E as pessoas precisam perguntar, elas não sabem como. Eu vejo que as pessoas não conseguem se relacionar com seus pais. Por que não explicar isso? A pessoa necessita explicações sobre todas as coisas, não sabem nada sobre eles mesmos, senão que um sistema se desenvolveu ele por cima do animal. Que esse mesmo sistema aqui ordená-lo e preenchê-lo, que esse sistema de sensações emocionais e mental que é aqui em nosso mente e coração. Através disso nós podemos construir um sistema entre nós. Esse é o problema. Se nós pudéssemos entrar nesse problema, disse a mulher, o Ravi diz, nós temos que dizer isso aos colégios através de 10, 12 anos e educá-los todo o tempo, desde o jardim de infância, inclusive. Mas me falta o caminho, me faltam instrumentos. Como eu sou hoje em dia, eu educo as crianças. O Ravi diz, nós necessitamos, nós falamos de uma sociedade corrigida e nós devemos nos preocupar com isso desde que crianças. E a essas crianças nós temos que educar como se tem que se comportar e como tem que se comportar de acordo com o seu caráter egoísta. Eles veem através do seu meio ambiente, porque sim, porque não, e todo o tempo ter um acompanhamento psicológico. Então a mulher diz, nós não temos alternativa, nós agora temos os problemas dos adultos, então o que fazemos? O Ravi diz, ensinamos a eles essas mesmas coisas. Se ele não sabe, não pode fazer nada. Então a mulher disse, então que deveria haver um curso assim. O Ravi disse que, em princípio, o que a natureza geral, vegetal, mineral, vegetal e animal, depois que da natureza falante. Eu introduziria nisso que a anatomia, a fisiologia da pessoa. Que em todas as coisas há o que explicar, há que entender o outro como um sistema fisiológico, um sistema psicológico e sociológico. Que não me relaciono como uma garota, senão que ela tem pressão, pulsão, uma educação psicológica. E tem que haver uma educação psicológica do que é o sexo masculino e do sexo feminino, o que é a nível animal e o nível da pessoa. O que é isso? Até onde são parecidos e até onde são diferentes. Há uma diferença. Se o homem entende a natureza da mulher, então ele já é um homem diferente, distinto. Senão, as crianças, os rapazes, de acordo a isso, como nós temos que relacionar com ele, como temos que educar. Mas o estudo fundamental é a psicologia interior nossa. O que o homem que há em nós, o que nós queremos, quais são os nossos desejos, o que são nossos pensamentos, qual é a fórmula fundamental, máximo, prazer e mínimo esforço. Esta é a fórmula automática e todo o tempo existe em nós devido a que essa mesma fórmula é o que nós chamamos nosso ego. E que se eu sei que dessa forma eu existo e assim assim também atua no outro, assim nós podemos entender na escolha de relacionarmos. Se eu estou em relação com alguém, nós temos que saber que estamos conectados, porque nós transpassamos um prazer um ao outro. Porque se eu tenho prazer a partir dela, e ela ter prazer através
dele, através de um plano que é comida, sexo, família, depois está dinheiro, honra e conhecimento. E todas essas coisas as pessoas têm que ver se vem nele algo e se preenche, e se é algo, ele preenche a pessoa. Senão não há conexão. Uma parceira significa que é um sistema único em que cada um em algo preenche e se obriga a preencher o outro. Como está escrito no papel do casamento, que deve fazer isso. De que eu estou obrigado a satisfazê-la, vestindo, alimento e sexo, porque são essas as necessidades fundamentais do nível animal. Com respeito à psicologia da pessoa, que é uma parte do homem que há em nós, nós vemos nos workshops que se duas pessoas não é algo que está claro. Eu pergunto regularmente às pessoas quem é, e é difícil. As pessoas, é difícil para elas entenderem o que elas querem. E há muita confusão. Se uma mulher quer um parceiro, o que ela quer num parceiro, por exemplo? É com um desejo que não está claro, confuso, e nós não sabemos fazer a distinção do que é meu desejo e o que adquiriu dos pais, da cultura, e como eu posso voltar a esse mesmo fundamento. Como eu posso causar a pessoa e entender quais são as coisas interiores que o ativam? Como pode ele entender isso? O Rav diz que no transcurso da vida nós entendemos isso um do outro. Nós só sentimos que é assim, mas a maioria dos casos nós não somos conscientes e supostamente não queremos estar de acordo com isso. Porque nós temos que educar a pessoa ao que é anular-se. Parceiro quer dizer que cada um renuncia a metade. A metade de si mesmo, para poder receber uma metade do outro. Mas não tem que saber que ele, no primeiro momento, o Rav diz, supostamente, mas parceiro quer dizer que cada um entra com... Um homem e a mulher entram um dentro do outro. Se são adequados de acordo com a natureza, nós só podemos entrar um dentro do outro de forma anímica. Não somente na escolha de acoplar-se. Não, isso é um problema, é uma psicologia superior, não é algo simples. Os que são os costumes, os sabores, o estado de ânimo, todo tipo de condições externas. Nós estamos todo o tempo e queremos ser um parceiro. Nós temos o tempo inteiro que nos preocupar se todo o tempo estamos em adição, se uma coisa está dentro da outra. Quem pensa sobre isso entre nós na vida familiar hoje em dia, mas sem isso nós vemos que as pessoas não querem casar. Então nós temos que educar as pessoas nesse sentido, porque devido que as pessoas são egoístas, há que chegar à situação onde a pessoa pode ter nisso o prazer. Eu não paro com um bastão e digo que eu tenho que renunciar, senão que eu tenho que demonstrar como se fosse uma senhora diante de um animal para ver que corre, e tem que ver aí que ele pode ter o prazer de algo completo, porque a pessoa é uma imagem, uma somatória do que nós constituímos em forma conjuntas. Isso aí é o que nós constituímos Adão. Depois se divide com o ego, que é
homem e mulher. Nós temos que constituir o que é Adão, uma família. Nós temos que, a partir desse Gadol, víbora que está entre nós, nos unirmos. A mulher diz que sobre esse curso que falamos, então se a pessoa que passa por aí pode encontrar um parceiro adequado, pois por sim, que sem dúvida disso, Rav. Isso vai empurrar as pessoas como consequência do entendimento de quem são, o que é que ganham, o que é que perdem, de acordo com o entendimento novo, de como encontrar um parceiro e não olhar como antes olhavam. Então as pessoas podem encontrar um parceiro adequado e que também olhe dessa forma. E que essas pessoas entram no que é uma aventura, de que querem chegar a algo completo, a algo mais completo que pode ser a natureza, não acima do nível material, corporal. Sim, de forma ideal. Nós podemos fazer isso e nós revelamos cada um no outro uma adequação de tal tipo que una a profundidade e a sensação da importância e da consideração e preenchimento, que de repente nós começamos a revelar coisas que não existiam antes em nossa consciência. De repente eu começo a sentir que através de uma relação correta com a mulher, eu posso revelar nela uma fonte que preenche a mim justamente. E que nenhuma outra coisa poderia preencher. Isso se encontra, se chama no acoplamento superior. Desculpe que traga esse tema. Então, por isso, por exemplo, pela razão que for, se teria que ser a mulher com cabelos ruivos e olhos claros, se fosse bem, a pessoa pensa, tem que haver algo diferente. É assim que tem que filtrar todas as informações que está demais e ingressar para algumas situações e começar a escolher. O Rabi diz, se você muda os valores, você chega à vida depois desse curso com uma escala de valores diferente. Agora você olhará não de acordo com os olhos e cabelos ruivos. Você vai medir de acordo com o que escuta, o que sente, o que vê, o que fala. Vai investigar a sua família. E de todos os homens, basta ter como um mapa de quem é essa pessoa na sua forma interior. Se é adequado, se corresponde com o meu próprio mapa. Nós temos que completar aqui, e por isso temos um trabalho mais difícil que dos animais. Em muitos casos, disse a mulher, se olhamos a família de um com respeito ao outro, eu preferiria não entrar nesse problema. Mas, muitas vezes escutei que eu não me caso com sua família, mas eu me caso com ela. Então eu posso, em essência... O Ravi diz, isso está vivo nele, esse nível que ele saiu está vivo nele, queira ou não queira, de forma inconsciente. Por isso, em forma inconsciente ou em forma consciente, ele vai ter que, como sua casa, que está acostumado com sua mãe. Mas se também minha parceira passou por esse curso, isso não é importante. O Ravi diz, o curso é justamente para revelar essas coisas de onde vêm e fazê-las adequadas a hoje, porque a natureza é a natureza. Nós não podemos romper a natureza. E para quê? Este curso tem que dar instrumentos a partir das quais as pessoas podem identificar suas qualidades.
O Ravi diz, eu vou te dar outra frase. Antes estava proibido casar-se, se não somente nas tribos em Israel. Não fazer mais palavras, não quero entrar. Sim, falarmos de uma forma mais simples, mais ampla. Há muito de dizer e recordar todas essas coisas, do que é a Bíblia e os tempos. Eu não falo de espiritualidade, senão do mundo corporal. Quer dizer que havia um caráter para cada tribo, e dentro desse caráter você permanece. Então, perguntou a mulher, o que é que temos que tomar em consideração? O Ravi diz, eu não penso que estava no princípio. E o que é correto para hoje? Eu não posso dizer, supostamente, que nós temos problemas genéticos em nossa sociedade. E nossa sociedade é limitada e em uma medida particular da população. Mas eu digo que, de igual forma, nós podemos encontrar em uma adequação. Ou melhor, à medida que caíram ao nível, então começou começaram a partir disso começaram a casar entre as tribos. E nós vemos, por exemplo, que há investigações que as populações, por exemplo, dos leões se casam entre do seu próprio grupo e também tem problemas genéticos. O Ravi diz, na verdade, eu não me ocupei deles. Os tempos nos quais se casavam conjuntamente entre primos. Eu não tenho sobre isso uma resposta, senão que eu falo sobre adequação, até a pessoa se vê atraída em suas raízes. E apesar de todos os machos jovens que nós vemos nos últimos 15, 20 anos, até onde a pessoa quer voltar o que é a sua mãe e seu pai. E de acordo com como chegou ao mundo e de acordo com suas raízes. Eu gosto de adaptar isso do que você disse antes, e eu quero agora esse curso e quero entender, e isso é algo muito interessante, o que é esse curso? Orem pergunta, qual é a pessoa que há dentro de mim? Vamos falar que as pessoas que nos escutam, e nós queremos que essa pessoa possa identificar a pessoa que está dentro dele. O Ravi diz, eu não tenho esse curso pronto, mas nós nos sentamos com psicólogos e eles começam a perguntar, e isso é o melhor como nós possamos começar um curso desse tipo. Disse, vamos agora deixar essas coisas são muito grandes e vamos entrar na frequência que eu quero entrar. Como posso desenvolver dentro de mim e como eu posso encontrar esse em mim mesmo? Disse, a primeira direção é encontrar o fundamento, está à base da pessoa, disse o Ravi. De que ele vive e o que ele quer preencher, e esse é o desejo de ter prazer. É muito simples. O desejo de ganhar prazer. Tipos, formas, isso é, em essência, o que está a pessoa, e cada um em forma distinta, mas cada um é o desejo de prazer. Então, primeiro, há que ensinar essa base do que é o inanimado, vegetal e animal, e a pessoa
nos níveis anteriores vivem de acordo com os instintos. De acordo com os instintos, ela pode preencher e não ter realmente prazer, porque isso vem de forma instintiva, senão que a pessoa pode encontrar outros e todos os outros tipos de prazer, porque todo o tempo ela está em desenvolvimento e seu ego o tempo todo desenvolve, e a pessoa, de acordo com isso, busca como preencher a si mesma, e essa é a diferença do nível animal. Essa é uma primeira lei. Orem diz que eu tenho prazer? Sim, disse o Rav. Isso não é algo simples. E isso não muda? Sim, isso muda, é diferente em cada pessoa. Mas há uma lei geral em que eu estou todo o tempo em mudança e de preencher a mim mesmo, e também porque nós falamos dos parceiros que são adequados, também o parceiro todo o tempo está em mudança. E também esse desenvolvimento que todo o tempo se vai dando no tempo, como nós estamos adequados a esse desenvolvimento. Nós vemos que isso é uma fonte de problema, que eu quero desenvolver a mim assim, ela quer se desenvolver assim. Isso é uma fonte da falta da adequação. Então, como nós, dentro do desejo de receber, como nós podemos completar-nos? Como podemos estar conectados como se fosse um? E todo o resto das coisas. Cada um desenvolve disso, na sua profissão, no seu ofício. E digamos que eu queira fazer agora um dos princípios desse curso, ver o que causa a pessoa a fazer. O Rav diz, não, nós só nos aprendemos da natureza. Não se entende, são muito rápidos, disse a mulher, porque é algo tão fundamental, tão básico. É o fundamental de todas as outras coisas, que a pessoa tem que ver, que todas as coisas que passam na humanidade com seus pais, e como tudo isso conduz os seus pensamentos e emoções. Que esse é um material da criação, que é a força que todo o tempo se desenvolve em mim, e que eu, com respeito a essa força, quero participar, ou que esse golpe, que ele salta em mim todas as coisas e eu não posso governar sobre elas, e eu preciso organizar de tal forma. Então, aqui nós, dessa forma, entramos na segunda classe, que através que eu posso dirigir esse desejo de receber. Ou, em outras palavras, como eu alcanço o que se chama livre escolha, o livre-arbítrio. Parece fantástico, disse a mulher. Em outras palavras, disse o Rav, como eu levo a mim mesmo a Adão, que eu seja independente. Sem isso, eu fico como um animal que cai, que buscou não sabe o que, e assim ficou a humanidade. Aqui nós queremos dar-lhes como se fosse um conselho muito especial. Essa é a segunda escolha. A partir de que eu me estabeleço a mim mesmo. Não é que seja uma só classe. Quais são os valores, quais são os desejos que há em mim? Família, comida, sexo, dinheiro. Em que mais, em que menos, tudo está incluído dentro desses desejos. E o fundamental é como eu a mim mesmo conduzo a mim mesmo. Como eu posso fazê-lo através do ambiente e o entorno particular. Eu venho com a educação que recebi desde a infância e tenho a possibilidade de ordenar, direcionar todas essas coisas
como há hoje em dia, que eu estou confuso e não sei para quem sou eu. Como eu posso esclarecer isso se eu tenho um instrumento a partir do qual eu posso estar em conexão com algo onde eu posso, por exemplo, um médico onde ele examina o enfermo e pode ver que sistemas funcionam de forma correta e qual deles não. Como eu posso conhecer a mim mesmo e como eu posso mudar a mim mesmo? Isso é o fundamental. A primeira classe é a natureza e a segunda é aquilo que nós fazemos com nossa natureza e o que podemos fazer com a nossa natureza. A terceira classe é que eu tenho que construir aqui, acaso, uma sociedade a partir do qual, como a partir de uma força que esclarece e corrige, eu posso estar em relação e organizar em mim mesmo. Que convite eu tenho? O que eu tenho? O que eu escolho mudar e não? Aqui há uma superfície tão ampla e depende até que nós definimos como contar, o que contar a pessoa. Nós não lhe contamos a pessoa que se pode conduzir a sua vida. Não tem que fazer. Como eu posso levar minha relação com um parceiro, com outra pessoa? Como o Rav diz, como pode fazer de forma consciente? Baixe os seus exames, está em relação metade com alguém, estar com alguém se não tem instrumentos. Onde está o volante? A primeira escolha pode ser mais inteira. Depois que você sabe como conduzir-se, conduzir a si mesmo nesse volante interno, e saber como conhecer o próximo, quer dizer algo que está fora de você. Está fora de mim, é uma cópia de mim mesmo. É melhor que faça com a mulher que é algo como eu me descrevo. Como nós dizemos, examine o que e o conheces. A mulher disse ao seu marido, você não me conhece. Quer dizer, conhecer ao outro. Quem é o outro? Quem é que essa ajuda contra mim? Aqui muitas coisas que a psicologia tem que começar a trabalhar para como eu posso anular e neutralizar para poder sentir o outro. Porque sem isso eu não posso sentir essa imagem que eu construí. É uma imagem que eu construí sobre o outro. Esta é a essência da demanda, de que a mim não me sente. Não escutei a pergunta. Nós vemos que a mesma crise nas quais nós entramos em maior profundidade é o que é a vida de família. Não é somente uma crise pequena, senão que é a mais fundamental de todas. Porque nos desconecta do que é a continuação da vida humana se nós não a organizamos. E para poder organizar, nós temos que corrigir o fundamental do nosso ego. E neste ponto eu penso que essa primeira conversação nós temos que terminar. Assim que dou muito agradecer a vocês e nós vamos continuar nesta conversação e que todos passem muito bem e até logo.